A palestra será On Cautions and Warnings. I assume it is acceptable to give the talk in English. O professor será o professor Malcolm Coulthard, professor emérito de Linguística Forense da Universidade de Alston. Com a palavra, o professor Malcolm. Então, bom dia a todos. Eu estou querendo agradecer ao professor Marcelo para o convite. E eu vou tentar falar em português. Isso é a primeira vez que eu tentei, porque eu estou empregado em Florianópolis para dar aula em inglês. Mas eu acho, se eu consigo, é mais fácil. Então, eu vou tentar. Mas só quero dizer que 2 anos atrás, eu convidei um português para dar aula para as minhas mestrandos e doutorandos. E depois de 5 minutos, alguém levantou a mão e disse: o professor pode falar inglês? Então, se alguém quer, depois de 5 minutos, eu não vou ficar ofendido. Eu acho muito bom que tem bastante alunos de mestrado e doutorado aqui, porque a minha apresentação é feita com uma das minhas doutorandos, a Caroline, que infelizmente não pôde assistir, porque ela acabou de voltar da Inglaterra, onde ela ficou uns 6 meses fazendo bolsa sanduíche, que eu recomendo para todos que podem. Acho que ela aprendeu bastante. Felizmente, a doutora Virginia deu metade da minha palestra já, porque eu ia falar um pouquinho sobre a LID, ela já falou, mas isso eu acho muito bom. Alguém falou sobre interdisciplinaridade e por isso eu estou aqui com a Virginia. Estamos querendo trabalhar muito mais com sociólogos de direito e com advogados. Acho que juntos estamos fazendo muito mais. Eu só queria falar também sobre a nossa nova revista, bilingue, tem artigos em inglês e em português. Eu trouxe uma cópia que eu vou deixar com a professora Virginia para quem tem interesse. Como também a Virginia falou, nós trabalhamos em 3 subáreas de linguagem e direito. A linguagem falada no processo jurídico. Aqui na Inglaterra, a gente trabalha com policiais sobre problemas de como entrevistar, sobre como entrevistar com ajuda de intérprete. E no Brasil, em Santa Catarina, estamos começando a trabalhar com policiais, porque eu acho que vocês têm um problema enorme nas delegacias de como vocês fazem uma recorde do que o réu falou. Vocês fazem escrito e vocês fazem só sumário em pessoa terceira. Não tem acesso às palavras do réu. Estamos trabalhando com os policiais dizendo: vocês têm que começar a gravar. Se vocês gravam, a gente pode voltar para saber o que foi que o réu falou mesmo, não o que foi que o policial achou ou queria que ele tenha falado. Em segundo lugar, estamos trabalhando com a linguagem escrita das leis, dos contratos, das bulas e tudo isso. Em terceiro lugar, tem gente como eu que trabalha como perito com a linguagem com evidência. Eu vou falar sobre as 2 últimas tópicos. Mas a maioria de nós que se chamam de linguística forense, trabalhamos dentro da disciplina de análise crítica de discurso.
estamos querendo não só descrever, mas se tiver problemas, estamos querendo mudar. Como no problema na delegacia, como nos textos legais, e com isso a gente trabalha como perito. Então, depois de falar um pouquinho, eu vou voltar para o caso do grill que explodiu. Eu trabalhei como perito e eu vou falar sobre isso depois. Mas primeiro eu quero falar sobre o que a gente acho que a gente chama de precaução em várias coisas de produtos. A minha aluna Caroline está trabalhando com o que se chama em inglês product warnings, que acho que é precauções escritas nos produtos. Estamos querendo saber como essas precauções funcionam e quais são os problemas. Mas primeiro eu quero começar com uma bula, é uma história da minha vida. O ano passado eu estava tossindo muito e depois de 6 semanas a minha mulher me mandou para o médico. Disse, tu tem que falar com o médico porque quem sabe tu estás com um problema maior. Fui para o médico e o médico me deu um remédio. Ele disse que tu tens uma alergia e tu tens que tomar esse remédio. Voltei em casa muito contente, disse para a minha mulher, eu tenho remédio. Aquela noite, a gente ia sair para uma festa. Então, a minha mulher me perguntou, tu podes dirigir? Eu disse, o médico não disse que não podia, acho que eu posso. Mas ele disse, quem sabe, esse remédio afeta. Então, eu fui para a bula. Eu fui com a pergunta, posso dirigir? E tinha na bula, numa fonte bem pequena, advertência. Não foram observados efeitos sobre capacidade de conduzir automóveis. Então eu falei com a minha mulher, eu posso. E tu podes beber? Posso beber. Bula. Este bloco administrado juntamente com álcool não aumenta os efeitos prejudiciais sobre o desempenho. Ótimo, eu posso dirigir, porque não tem efeitos, eu posso beber. Só que a minha mulher pegou a bula. Embaixo tinha uma precaução. Eu não sei qual é a forteza de precaução, mas está escrito precaução. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos, porque a atenção podem estar prejudicados. Então, mesmo sem efeitos observados, a bula, se tu ficas lendo, diz que não deve. Precaução. Qual é a diferença entre precaução e advertência? Eu não sei, as minhas alunas não podem me dizer. Mas no fim da bula, no segundo lado, estava escrito advertência para os profissionais de saúde. Mesma coisa, mas agora virou advertência para o médico, que era precaução para o paciente. Então, estamos interessados em o que fala para quem compra sobre o produto. Fala que deve e o que o comprador deve fazer. Essa advertência é para quem? É para o comprador? Ou para o proteger? O fabricante e o vendedor?
a gente fica interessado porque a minha aluna descobriu um caso, cuidado vocês, um caso de uma mulher que comprou tinta para cabelo. Ela botou tinta e a metade do cabelo caiu. Ela processou o produtor e o produtor ganhou, porque tinha advertência no produto que ela não leu. Pelo menos para produtos assim, tem aparentemente proteção para o consumidor. Mas vamos voltar um pouquinho. O que uma product warning ou uma advertência sobre produtos deve fazer? O linguista Roger Choi, dos Estados Unidos, numa análise que ele tem feito quando trabalhava como perito, disse que advertências devem identificar e descrever a natureza e o perigo do risco. Depois, elas devem contar ao leitor como evitá-lo e, finalmente, eles devem comunicar estas informações em uma linguagem clara e inteligível. Depois, a gente vai dar uma olhada numas advertências. Outro americano fala que a advertência deve empregar de uma palavra sinalizadora, perigo, advertência, precaução ou cuidado, descrever o perigo e o grau de severidade, descrever as consequências caso as advertências não sejam seguidas e oferecer direções ou instruções sobre como prevenir o perigo. Então, a comunicação de risco e advertências de tintura de cabelo. Tem várias mulheres aqui com cabelo parecido. Se você já fez, mesmo que uma única vez, uma tatuagem de henna preta, provavelmente você corre o risco de ter se tornado alérgico sem saber. Não use este produto sem fazer a prova de toque, teste de alergia cutânea, 48 horas antes de cada aplicação deste produto. Metade das minhas alunas não sabiam nada disso, mas elas estavam botando tinta no cabelo. A Anvisa protege o consumidor porque quem fez a tinta tem que botar num rótulo 5 coisas. Tem que dizer que pode causar reação alérgica, fazer a prova de toque. Mas pensando no chai, não diz para o consumidor por quê. Simples diz que tem que fazer a prova. Não usar nos cílios e sobrancelhas. Por quê? Não funciona ou tem outra razão? Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. Não diz por quê, o que vai acontecer. Em caso de contato com os olhos, lava com água em abundância. Quem sabe o que é abundância? É claro, manter fora do alcance das crianças. Então, os rótulos. Marca A é assim. Não dá para ler. Marca B, assim mesmo.
marca-se, pelo menos tem cor. E tem uma tentativa de sinalizar o que é mais importante. Então, primeiro, olhando na legibilidade, o tamanho da fonte A e B dificulta a leitura. E, além disso, a seleção das cores não favorece a visualização. A primeira marca era assim mesmo, era muito difícil ler. A impressão de má qualidade A impede a leitura de alguns trechos. Já o texto C usa estratégias que chamam a atenção do consumidor, como o uso de cores diferentes, vermelho, palavras em caixa alta, em negrito e frases sublinhadas. Então, vamos ver o que acontece. A Anvisa diz que tem que dizer pode causar reação alérgica, fazer a prova de toque. Marca A adiciona. Cuidado. Contém substâncias passíveis de causar inflamação na pele de determinadas pessoas. Faça a prova de toque. Segunda, adiciona, podem provocar reações alérgicas, recomenda-se. E o terceiro diz que é obrigatório. Mas ninguém dá mais explicação. Se tiver, pode continuar usando com um pouquinho de dor ou não deve. Não usar nos cílios. Os dois primeiros simplesmente repetem. O terceiro dá uma explicação. Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Não seguir estas instruções pode levar à cegueira. Então, ninguém vai fazer isso se tem o produto C. Os dois outros, por exemplo, eu vou experimentar, quem sabe a cor vai ficar diferente, mas não importa. É o terceiro. A Anvisa disse, em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Marca A adiciona, evita o contato com os olhos e, muito importante, adiciona em abundância imediatamente. Então, isso está dizendo que tem risco. O segundo, imediatamente também, mas avisa procurar um médico. Então, a gente sabe que isso é muito sério. O terceiro, não. O terceiro simplesmente repete o que falou a Anvisa. Então, vamos voltar para o grill que explodiu no Canadá. Depois ficou assim. Um canadense comprou esse grill, que era um grill portátil, estava com rodas, e ele queria instalar dentro da casa da praia dele. Ele instalou e depois de 2 semanas explodiu. O filho dele foi queimado com queimaduras de grau 3 e ele processou a companhia. Processou a companhia porque eles venderam uma máquina perigosa para ele. A companhia respondeu dizendo, olha, tinha 4 rótulos grudados no grill e um disse para uso externo exclusivamente. Então, o senhor botou dentro
era para usar exclusivamente fora, a companhia não tem culpa. Mas ele respondeu que, de verdade, os rótulos e a manual que acompanhou o grill permitia. E eles me contrataram para fazer uma perícia sobre os textos. Certo, falou para uso externo exclusivamente. No grill mesmo tinha 4 rótulos. Eu vou falar um pouquinho sobre os 4. Mas primeiro, o que acontece nos Estados Unidos e no Canadá sobre advertências ou avisos nos produtos? Eles usam várias palavras que têm uma significação definida. Eles usam danger, warning e caution. São os 3 mais frequentes. No Brasil, a BNT sugere perigo e cuidado. Então, eles não usam uma coisa para warning, que não sei se é advertência ou o quê. Nos Estados Unidos, não só tem palavras, mas tem cores. Tem o vermelho para danger, tem laranja para warning, tem amarelo para caution e tem azul para notice. E tem definições. O perigo indica uma situação perigosa que vai causar morte ou ferimentos graves. Warning, advertência, uma situação que pode causar morte ou ferimentos. Caution, cuidado, precaução, que pode causar ferimentos leves ou moderados. E notice, informação que não lida com danos corporais. Então, no grill estava escrito isso para uso externo exclusivamente, mas imediatamente depois estava escrito: se instalado dentro, retire cilindro. Então, tá para uso exclusivamente. Isso é certificado, mas mesmo parece que pode usar dentro, porque se é instalado não é guardado, é instalado é fixo, então deve ser para usar. Então, aqui começa o caso do comprador, dizendo estava certificado para uso externo, mas parece que é permitido usar dentro depois de instalar. O problema é qual é a definição de instalar. Voltando para o SHAI. Advertências devem identificar a natureza e o perigo. Não tem nada sobre perigo aqui. Não está dito exclusivamente externo, se tu botas dentro, isso vai acontecer, não tem nada assim. Então, como estou dizendo, tinha 4 labels, ou 4 rótulos grudados no grill. O primeiro, perigo. Eu lembro, perigo, nos Estados Unidos e Canadá, dizer se acontece uma coisa, alguém pode morrer ou fica muito danificado, como o filho do comprador. Perigo. Nunca armazene um cilindro
embaixo ou perto deste churrasqueiro. Pode ocorrer um incêndio causando morte ou ferimentos graves. Isso aconteceu. Um incêndio causando ferimentos graves. Mas isso é associado com cilindro. É o cilindro que é perigoso. Segundo, também perigo. Também sobre o cilindro. Pode causar incêndio e explosão. Não usar nem guardar o cilindro dentro de abrigo, garagem ou outro espaço fechado. Então, o cilindro é perigoso. Uns 12 anos atrás, tinha um trabalhador trabalhando com um bujão de gás na ponte de Florianópolis. Explodiu e todo mundo ficou 3 dias sem eletricidade. Então, bujão, o cilindro, é muito perigoso. Rótulo 3, agora abaixou o nível. Agora é só cuidado, não é perigo, nem é advertência, é só cuidado ou precaução. De novo, sobre o cilindro. Usa apenas o regulador de pressão. Então, isso é sobre como ligar o cilindro para o grill. Então, os 3 primeiros rótulos são sobre problemas potenciais com o cilindro. O 4º rótulo não tem nenhum aviso, não tem perigo, não tem cuidado, não tem nada. Simplesmente é sobre o grill mesmo, não o cilindro, mas o grill. E isso está dizendo para uso externo exclusivamente, mas se instalado dentro, retire o cilindro. Foi isso que o canadense tem feito. Ele bota o grill dentro, o bujão ficou fora e tem um cano ligando o bujão que ficou fora para o grill que ficou dentro. Então, o bujão perigoso ficou fora, o grill, sobre nada está escrito de perigo, ficou dentro. No livro de instruções foi escrito: coloque o grill somente em uma área bem ventilada. Embaixo, nunca coloque o grill em uma garagem, passagem coberta, galpão ou outra área fechada sem um sistema de ventilação adequada. Isso também para se permitir botar dentro se tiver um sistema de ventilação adequado. O canadense era o engenheiro, ele tinha instalado um sistema de ventilação dentro da sala onde tinha o grill. Então, parece que ele tinha feito tudo, o bujão ficou fora, o grill ficou dentro, não tinha nada que pode queimar e tinha ventilação. Sobre essa observação aqui, nunca coloque o grill em uma garagem sem um sistema de ventilação adequado. Os linguistas falam de vários tipos de frases. E tem frases que eles chamam de factive. Factive frase
assume que o que está dentro existe. Então, se está dizendo não instala sem um sistema de ventilação adequado, a gente tira disso que existe um sistema. Senão, não pode dizer. Então, o leitor acha, com essa sentença, que existe um sistema de ventilação, o comprador instalou o sistema, então ele achava que tudo era coisa boa. A defesa também tinha perito que era engenheiro. Ele começou dizendo não existia um sistema adequado, então o comprador não podia instalar porque não existia. Então, isso era um problema, porque ele, de verdade, ele estava dizendo que a empresa vendeu um livro de instruções que era falso. O livro estava dizendo pode usar com ventilador aprovado, e ele estava dizendo que na verdade não existe. E quando eu tinha que falar sobre isso no meu relatório como perito, eu disse isso é parecido com uma cena no livro famoso Alice no País das Maravilhas, onde ela encontra uma mesa com o lebre de março, ela se senta na mesa e o lebre de março oferece, toma um pouco de vinho. E Alice olhou e não viu, não tinha vinho. Ele disse, aonde tem vinho? Não tenho, ele respondeu. Isso é parecido, o perito estava dizendo, eu sei que o livro de instruções fala de sistema de ventilação, mas de verdade não existe. Mas o pior foi essa frase aqui. Se é instalado dentro de casa, separe o cilindro e o deixe fora da casa. Como eu estou dizendo, todo mundo agora sabe que o cilindro é perigoso, e está dizendo deixa fora, ele deixou fora. O perito disse, infelizmente, o comprador não leu muito bem. Porque a palavra instalado estava claramente fora de lugar e mostrava inconsistência com o restante da advertência. A palavra correta seria harmonizado. Então, em vez de install, o inglês, deve ter sido keep. Em vez de install, if you want to install it inside, it should be if you want to store it inside. Então, ele estava dizendo, infelizmente, quem escreveu as instruções errou. Em vez de escrever harmonizado, escreveu instalado. A frase deve transmitir a mensagem, ser harmonizado dentro da casa, separe o cilindro e o deixe fora da casa. A palavra incorreta foi evidentemente um erro de tradução, porque o grill foi fabricado na China e também o livro de instruções. Então, o livro de instruções era inglês-chinês e não inglês-inglês. Então, o
que eles estavam dizendo, infelizmente, seu comprador tinha erro de inglês nas instruções, mas se tu tivesse melhor, tu terias descoberto que isso era erro do chinês e assim não tinha direito de instalar, mas só harmonizar dentro da casa. Isso é um tipo de trabalho, eu acho, de advogado. Porque, como a gente sabe, advogados trabalham para o cliente, eles têm que achar o sentido melhor para o cliente. Mas como linguista e como perito, eu estava falando como o juiz, dizendo, temos que concentrar no sentido que um leitor normal, um leitor leigo, que estava querendo mesmo entender, podia entender. Tem outro caso interessante no Canadá, quando tinha ambiguidade no inglês, e os advogados ficaram fazendo argumentação sobre onde uma frase temporal ia ligar. Mas o que interessa nesse sentido, isso não era um contrato, era um livro de instruções, estamos interessados em o que o leitor leigo, o comprador, podia entender. Ele comprou, ele queria saber se dava para botar dentro. Como eu com a bula, ele estava fazendo perguntas. A pergunta é, posso instalar dentro? O rótulo diz, se instalar dentro, tem que deixar o cilindro fora. Então, ele tem feito isso. Os peritos engenheiros disseram que não tinha problema com ligação entre o cilindro fora e o grill dentro. O problema é que tinha gás escapando dentro do grill, que não era problema de instalação, mas era outro problema. Então, a minha opinião era que todo mundo querendo entender podia dizer, pode instalar dentro. Tem outros exemplos, mas eu não queria fazer isso. A coisa interessante é que depois de meses e meses, a companhia concordou e pagou o consumidor. Não sei quanto ele ganhou, mas ele ganhou danos para as queimadoras do filho. Mas isso é só um exemplo. O que estamos querendo fazer é trabalhar mais com os avisos, advertências, precauções sobre os produtos brasileiros para conseguir que os mensagens são mais claros para os compradores, que não simplesmente protege quem vende e quem fabrica, mas protege quem compra também, porque no momento tem exemplos demais de produto que tem advertência, tem precaução, mas não tem proteção para o consumidor, porque não diz quais são as consequências, o que tem que fazer se uma coisa acontece, e como lidar melhor com o produto. Então, isso é uma das áreas que nós estamos trabalhando em Santa Catarina. Estamos trabalhando com a polícia, estamos trabalhando com problemas de produtos, também estamos trabalhando com problemas de traduções. Problemas de quem trabalha como advogado sabe que
de vez em quando precisa de uma tradução. E, infelizmente, no Brasil, não tem curso para tradutores juramentados. Para quem trabalha com textos legais, não tem curso. Estamos tentando implementar para melhorar a qualidade das traduções. Ainda tem bastante problemas nas traduções, e isso é uma outra área. Então, eu acho que o nosso interesse combina com os interesses de vocês. Estamos avançando na área de direito, estamos querendo colaborar com todo mundo que tem interesse em como o direito comunica com os leigos, como a gente melhora a comunicação. E, finalmente, tem outra área que estamos bem interessados, o problema de juridiquês. Como a gente pode introduzir o plain português, que agora tem plain English, que está fazendo sucesso nos Estados Unidos, na Austrália e na Inglaterra. E precisamos simplificar a linguagem dos profissionais de advocacia quando eles precisem comunicar com os leigos. Então, o que eu queria dizer hoje é simplesmente abrir uma janela na nossa área e dizer que estamos querendo mesmo colaborar com todo mundo que tem interesse em a ligação entre a lei e a linguagem. E, finalmente, quero lembrar que a nossa revista existe também, e também estamos querendo artigos para publicar. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao professor Malcolm e dizer para vocês que as atividades dos grupos começam agora às 14 horas, tá certo? Na programação vocês têm aí as salas, né, onde cada grupo vai realizar, e uma programação que poderá eventualmente estar sujeita a alguma alteração em função das combinações realizadas entre os coordenadores e os apresentadores, tá bom? Assim nos despedimos da nossa abertura e novamente desejando aí um excelente congresso para todos. Obrigado a todos.